Olá pessoal, essa semana eu vou tratar com vocês de um livro de um autor que tem uma vasta obra, uma vastíssima obra, mas ele não é um autor bruxo, um autor pagão, não é nada disso, né? Na verdade ele é um filósofo, ele foi um grande estudioso das religiões, dos mitos, que viajou pelo mundo buscando e estudando textos sagrados de diversas religiões. Então é um autor que eu recomendo para vocês que têm muito interesse em estudar não só o paganismo, mas várias religiões do mundo. Então a gente vai falar hoje do Mircea Eliade. E, embora ele tenha, como eu falei para vocês, uma vasta obra que a gente deve ler, né? Não tem muitas obras traduzidas para o português. Então é o que realmente dificulta um pouco pra gente. E o livro que a gente vai abordar dele hoje é este aqui, ó. História das Crenças e das Ideias Religiosas, volume 1, da Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusis. Gente, esse livro aqui é muito interessante, realmente assim, é um livro de estudos, né? Um livro de estudos, é um livro de consulta, é um livro profundo, muito profundo. E para quem não gosta de ler, assim, não gosta muito de ler, vai achar um pouquinho maçante, porque é profundamente técnico, profundamente acadêmico, como eu falei para vocês. Ele não dá uma visão bruxística, uma visão pagã. Ele traça a história de várias religiões neste livro e em outros tantos. Vale muito a pena vocês buscarem os livros dele, estudarem, porque ele traz gente, é muito profundo, ele traz uma noção muito ampla de religião, do sagrado, do que é o sagrado, do que foi sagrado em outros tempos, do sagrado atual da época em que ele escreveu. Este livro aqui, ele escreveu em 1969, tá? Ele estudou, ele foi para a Índia, ele estudou yoga, ele foi para vários lugares do mundo, estudando religião. Ele teve oportunidade de ler em sânscrito muitas obras do hinduísmo. Então, gente, vale muito a pena. Se vocês que gostam de estudar religiões, gostam de estudar o sagrado, busquem os livros dele, as obras dele, porque realmente vale muito a pena, viu, gente? Embora muita gente não conheça, é muito legal mesmo. E esse livro aqui, como eu falei pra vocês, ele escreveu em 1969 e aqui no Brasil foi a editora Zahar que publicou os 3 volumes. E este volume que eu tenho aqui na minha mão é de 2010 e ele é muito grande, gente. Eu nem vou conseguir falar pra vocês todos os assuntos que tem aqui, tá? Mas, mesmo porque não é a nossa proposta é fazer breves comentários. Mas olha, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da proporção, o livro é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, em 15 capítulos, né? Na verdade, em 15 sessões, e dentro dessas sessões tem vários capítulos aqui. Então ele começa assim: no começo, comportamentos mágico-religiosos dos paleotropídeos. Gente, é fascinante. Ele vai buscar lá significações simbólicas das sepulturas, a controvérsia em torno dos depósitos de ossadas. Então ele vai falar sobre ritos, pensamentos dos caçadores-coletores, as proto-religiões que eu já tive a oportunidade de mencionar aqui para vocês. Depois no 2, ele vai falar sobre o Mesolítico e o Neolítico, já com a descoberta da agricultura. Então ele vai falar do pensamento religioso dessa época. Então ele vai falar, essa parte realmente é super importante para a gente estudar. Ele fala do paraíso perdido, trabalho, tecnologia e mundos imaginários, a herança dos caçadores paleolíticos, a domesticação das plantas alimentares, os mitos de origem, a mulher e a vegetação. Olha, esse ponto pra gente é importante. O espaço sagrado e a renovação periódica do mundo, roda do ano. Religiões neolíticas do Oriente Próximo, o edifício espiritual do Neolítico, o contexto religioso da metalurgia, a mitologia da Idade do Ferro. No 3, ele vai falar só sobre as religiões mesopotâmicas, então é muito legal. Olha, a descida dos infernos, Inanna e Dumuzi, a síntese sumério-acadiana, a criação do mundo, Gilgamesh e a busca da imortalidade, o destino dos deuses,
No 4, ele vai falar das ideias religiosas, das crises políticas do Antigo Egito. Então, ele vai falar das teogonias, das cosmogonias, a responsabilidade do Deus encarnado, a ascensão do faraó ao céu, Osíris, o Deus assassinado, a síncope, a anarquia, o desespero, a democratização da vida no além-túmulo. Aí ele vai para os 5, megalitos, templos, centros cerimoniais, Ocidente Mediterrâneo, Vale do Indo, Creta, grutas sagradas, labirintos e deusas, traços característicos da religião minoica, que eu adoro. Depois ele vai para os 6, religiões dos hititas e os cananeus, Baal apodera-se da soberania e triunfa sobre o dragão, o palácio de Baal, Baal enfrenta Mot. Ou seja, né, aqui, para quem acha, né, acredito que muitos de vocês não achem, mas para muitas pessoas que acham que Baal é um demônio, então eu recomendo, leiam este livro. Aí ele vai para o 7, quando Israel era menino. Então, os 2 primeiros capítulos do Gênesis, ele faz uma análise muito profunda do Gênesis. Aí depois ele vai para o 8, religião dos indo-europeus e os deuses védicos. Gente, é muito legal isso aqui, a proto-história dos indo-europeus, o primeiro panteão e o vocabulário religioso comum. Isso é fantástico, gente, fantástico. 9, Índia antes do Gautama Buda, do sacrifício cósmico à suprema identidade Atman Brahman. Aí ele vai pro 10, né? Ó, para quem gosta de mitologia grega, Zeus e a religião grega, teogonia e luta entre gerações divinas, triunfo e soberania dos Zeus, o mito das primeiras raças, Prometeu, Pandora, as consequências do sacrifício primordial, o homem e o destino, sentido e alegria de viver. Depois ele passa já para os olímpicos e os heróis. Então aí depois ele vai para os mistérios de Eleusis, o mito de Perséfone nos infernos, as iniciações, as cerimônias públicas e os rituais secretos. Podemos conhecer os mistérios, segredos e mistérios. Eu recomendo muito, muito essa parte aqui, que é muito legal, né? Sobre os mistérios de Eleusis, é realmente fantástico. Zaratustra e a religião iraniana é muito legal também. Depois ele vai para a religião de Israel na época dos reis e dos profetas. E ele termina o livro falando de um Deus que eu sou devotíssima e apaixonado, que é Dionísio. Então ele vai falar assim, o capítulo é Dionísio ou o reencontro das beatitudes. Quero trazer um trechinho aqui para vocês, muito interessante, sobre Dionísio, tá? Porque eu gosto muito desse Deus. Eu queria mostrar para vocês que, embora Mircea Eliade tenha sido um acadêmico, um filósofo, um historiador, um mitólogo, uma pessoa super mental e estruturada para escrever suas obras e buscar as informações, buscando, né, tentando ter aquela imparcialidade acadêmica que todos os acadêmicos sabem que é importante. Eu não conheço muito da história particular do autor, mas eu achei muito bonita a forma como ele descreve, ele termina o livro dele aqui falando sobre Dionísio, e eu queria deixar para vocês esse pensamento, essas palavras do Mircea Eliade, para vocês verem assim que, puxa, a gente pode ser alguém acadêmico, alguém sério, a gente não precisa ficar com fantasias bobas, né? A gente pode ter aquela carga acadêmica sem perder a capacidade de se deslumbrar com os deuses. Então eu queria compartilhar aqui com vocês esse trechinho, falando de Dionísio. Mais do que outros deuses gregos, Dionísio assombra pela multiplicidade e novidade de suas epifânias e pela variedade de suas transformações. Ele está sempre em movimento, penetra em todos os lugares, em todas as terras, em todos os povos, em todos os meios religiosos, pronto para associar-se a divindades diversas e até antagônicas, por exemplo, Deméter e Apolo. Dionísio é certamente o único deus grego que, revelando-se sob diferentes aspectos, deslumbra e atrai tanto os camponeses quanto as elites intelectuais, os políticos e os contemplativos, os ascetas e os que se entregam às orgias, a embriaguez, o erotismo, a fertilidade universal, mas também as experiências inesquecíveis provocadas pela chegada periódica dos mortos, ou pela mania, pela imersão do inconsciente animal, ou pelo êxtase do entheosiasmos, aí ele coloca a palavra em grego. Todos esses terrores e revelações surgem de uma única fonte, a presença do Deus. Seu modo de ser exprime a unidade paradoxal da vida e da morte. É por essa razão que Dionísio constitui um tipo de divindade radicalmente diversa dos olímpicos. Estava mais próximo dos seres humanos do que outros deuses? Em todo caso, era possível aproximar-se deste Deus, chegava a si mesmo a incorporá-lo,
e o êxtase da mania demonstrava que a condição humana podia ser superada. A mania que ele trata aqui é o processo ritualístico da loucura de Dionísio, tá? Pesquisem aí para vocês, que não tem nem como a gente abordar isso aqui profundamente. Esses rituais eram suscetíveis de desenvolvimentos inesperados. O ditirambo é um estilo de música, tá? Um estilo de canção ritualística dos ritos dionisíacos. O ditirambo, a tragédia e o drama satírico são, de um modo mais ou menos direto, criações dionisíacas. É apaixonante seguir a transformação de um rito coletivo, que implicava o arrebatamento estático em espetáculo e, finalmente, em gênero literário. Se, por um lado, certas liturgias públicas se tornaram espetáculos e fizeram de Dionísio deus do teatro, outros rituais secretos e iniciatórios alcançaram o grau de mistérios. Pelo menos indiretamente, o orfismo deve-se a tradições dionisíacas. Mais do que qualquer outro olímpico, esse deus jovem não deixará de satisfazer plenamente seus fiéis por meio de novas epifânias, mensagens imprevistas e esperanças escatológicas. Então, a gente percebe nas palavras dele um respeito muito grande. E lendo esse livro, eu confesso que eu não li todo esse livro porque eu fui direto ao que realmente me interessou, né? Mas vocês viram que eu li para vocês, ele fala de muitas religiões. Então, algumas religiões eu deixei um pouquinho para lá, li só algumas partes, mas a parte que é mais perto da gente, mais perto do que eu vivencio como sagrado, eu realmente li e estudei bastante. Então, é muito legal perceber o respeito que esse autor trata as religiões, o sagrado das pessoas. Então, é um livro que eu recomendo para vocês, tá? Recomendo para quem já tem um pouquinho de bagagem, quem está começando agora ainda não, porque é preciso um pouquinho de bagagem, de estudo, para poder entender um pouquinho o que o autor quer dizer, tá bom? Mas é isso, gente. Busquem. E não percam a capacidade de buscar informações científicas daquilo que vocês celebram, daquilo que vocês chamam de sagrado e tem como sagrado, tá? Busquem mesmo, é muito legal, mas não percam nunca a capacidade de se deslumbrar, de se encantar, né? Não percam nunca isso. A gente tem que ter os nossos eus equilibrados, né? O nosso eu racional para buscar as informações acadêmicas, científicas e de pesquisa, o nosso eu jovem para poder ritualizar e para poder se deslumbrar e se encantar com cada coisa fantástica que a gente vivencia na arte, e o nosso eu divino, né? Que esse aí eu deixo para conversar outro dia com vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem.